Quer desacelerar teu envelhecimento ou quer envelhecer com muita saúde? Hoje eu compilei nesse vídeo 7 exercícios cientificamente comprovados para reverter o envelhecimento. Sabia que o equilíbrio é uma das principais habilidades que a gente começa a perder à medida que a gente envelhece e que essa perda vai dobrar o risco de quedas, afetando diretamente a nossa independência e a nossa qualidade de vida? Imagina poder prevenir tudo isso com apenas alguns minutos do teu dia, sem aparelhos. Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 exercícios cientificamente comprovados para reverter os sinais de envelhecimento. Esses exercícios desse vídeo têm foco em força, mobilidade e, claro, para aumentar o teu equilíbrio. Quer caminhar com mais confiança, evitar quedas, se sentir mais seguro em cada movimento? Então fica até o final do vídeo, porque essas práticas simples vão transformar a tua vida, sem a necessidade de equipamentos caros ou horas na academia. Eu sou a doutora Rosana Lara, eu sou farmacêutica, fiz doutorado em fitoterapia e pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro. Mas eu quero te conhecer melhor e para que eu te conheça melhor, já escreve aqui nos comentários da onde você está me assistindo. Qual é o nome da tua cidade, qual é o país que você mora. Escreve aqui nos comentários para que depois eu vá lá te dar um olá. E um recadinho bem rápido, se você gosta de transformar a natureza viva que Deus nos deu em remédios naturais, precisa conhecer meus 3 e-books. O primeiro são mais de 1000 receitas de remédios caseiros para mais de 60 enfermidades. Para cada enfermidade, de A a Z, eu vou te ensinar o remédio caseiro mais eficaz. São mais de 600 páginas. O segundo e-book são remédios caseiros só para homens. Lá eu abordo tudo sobre a próstata, libido, perda de massa muscular, perda de cabelo. E o terceiro e-book é um e-book só de receitas de remédios naturais para mulheres. Clica depois no link da descrição para você conhecer, eu tenho certeza que você vai amar. E o primeiro exercício super fácil é o agachamento. Agachar é um movimento que já faz parte do nosso corpo no dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Seja para pegar alguma coisa no chão, organizar uma gaveta, mexer no jardim, brincar com as crianças, a gente está sempre se abaixando. Agora imagina transformar esse movimento tão natural em exercício que pode melhorar a tua força, tua funcionalidade e a tua qualidade de vida. Exatamente isso o que o agachamento proporciona. Quando você faz agachamentos, trabalha diretamente os músculos das pernas, como os quadríceps e as panturrilhas, além dos glúteos. O fortalecimento dessas áreas é essencial para fortalecer, para que a gente tenha força para realizar as tarefas cotidianas mais simples, com muito mais facilidade. Por exemplo, subir escada, carregar compras. Além disso, os agachamentos ajudam a combater a perda muscular, que é um processo que a gente vai passar, que é natural do envelhecimento, mas que pode ser prevenido com exercícios regulares. E o segredo para tirar o máximo proveito do agachamento está na execução correta. Então, para começar, mantenha os pés alinhados com os ombros e os dedos ligeiramente apontados para fora. Mantenha o teu peito aberto e a coluna reta e o abdômen contraído. Quando você desce, imagina que você está sentando numa cadeira invisível. Quando os joelhos formarem um ângulo de 90 graus, isso vai proteger as tuas articulações e vai evitar dores desnecessárias. Todos esses exercícios eu tive os ensinamentos de um doutor, em educação física, que fez doutorado só em exercícios anti-envelhecimento. Vou deixar aqui no link da descrição o contato também, se você quiser conhecer, tá? Então eu fiz uma pesquisa bem grande antes de trazer esses exercícios aqui para te ajudar. E se você está começando, usar uma cadeira como apoio vai ajudar a ganhar confiança no movimento. Então experimenta fazer 3 séries de 10 repetições. E com o tempo vai aumentando devagarinho, vai se desafiando todos os dias. E para aumentar o desafio, segura um objeto leve, por exemplo, uma garrafa de água durante o exercício, durante esse movimento que você se abaixa. Os benefícios vão além da força muscular. Os agachamentos, eles melhoram
a tua estabilidade, para você não ficar tão instável assim, e o teu equilíbrio. Então isso vai reduzir o risco de quedas, além de contribuir para a saúde das tuas articulações. Então, com o tempo, você vai perceber que as tarefas que antes eram muito difíceis, por exemplo, carregar um peso ou caminhar, né, uma caminhada simples, vai se tornar muito mais simples você fazendo o agachamento. O exercício número 2 é a prancha. A prancha é um daqueles exercícios que, à primeira vista, pode parecer muito fácil, tá? Mas exige muito do corpo. Apesar de ser um movimento estático, ela trabalha uma ampla variedade de músculos, especialmente do abdômen e da tua região lombar e dos glúteos, e até os ombros. Então, essa combinação faz dela um dos melhores exercícios para fortalecer o teu core. O core é o conjunto de músculos responsáveis por estabilizar e sustentar o corpo em praticamente todos os movimentos. E o principal benefício da prancha é a melhora da tua estabilidade. Porque quando o core está fortalecido, você tem mais controle sobre os movimentos do corpo, o que diminui o risco de dores nas costas e lesões. Então, além disso tudo, a prancha ajuda a corrigir a tua postura, já que ela exige que a coluna fique alinhada durante toda a execução. Isso é importante para quem passa longas horas sentados. Para começar, se deita de bruços e posiciona os antebraços no chão com os cotovelos alinhados aos ombros. Eleve o corpo, se apoiando nos antebraços e nas pontas dos pés, formando uma linha reta dos ombros aos calcanhares. Contraia então o abdômen e não arqueie a lombar ou deixe o quadril muito baixo. Para iniciantes, olha só, é tão poderoso que 20 a 30 segundos já são suficiente. E com o tempo você vai aumentando aí a duração. Se quiser variar, experimenta então uma prancha lateral que fortalece ainda mais os músculos oblíquos e desafia o teu equilíbrio. Outra opção é a prancha dinâmica, então você vai alternar, apoiar as mãos e os antebraços. Isso torna o exercício mais dinâmico e trabalha ainda mais os braços e ombros. A prancha também vai ter vários benefícios psicológicos, porque faça prancha, gente, depois você vem me contar. Eu comecei a fazer e olha, não é fácil não, tá? A posição exige concentração e isso vai ajudar a aliviar o estresse e aumentar a clareza mental. E o melhor de tudo é que não precisa nem de espaço e nem de equipamentos. Pode ser feita aí na sala da tua casa, no teu quarto, no teu escritório. Exercício número 3, caminhada. A caminhada é uma das formas mais simples e acessíveis de cuidar da saúde, com benefícios que vão muito além do que a gente imagina. E não precisa muito, tá? Só 30 minutos por dia fazem uma grande diferença, reduzindo problemas como a hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Além disso tudo, caminhar regularmente vai aumentar a tua saúde mental. Já está comprovado que alivia o estresse, vai te trazer mais bem-estar. Isso acontece porque durante a caminhada, o corpo libera endorfina. A endorfina é o hormônio responsável pela sensação de felicidade. E o mais interessante é que a caminhada ainda não exige nenhum investimento. Tudo que você precisa de um par de tênis confortável e um lugar seguro para andar. Pode ser no parque, na calçada do teu bairro. Essa pausa na rotina pode ser tão benéfica para a mente quanto para o corpo, além de melhorar o teu condicionamento físico. Caminhar ajuda a fortalecer os músculos, aumenta a circulação sanguínea, melhora a postura. E se o tempo é um problema para ti, divide os 30 minutos em 3 sessões de 10 minutos ao longo do dia. Caminhar durante o intervalo de trabalho, enquanto leva o teu cachorrinho para passear, ou até mesmo no trajeto aí para o teu mercado, vá a pé. São maneiras práticas de incluir essa atividade na tua rotina. Ou então estacione 2 a 3 quadras mais longe do lugar que você trabalha. E se você quer um desafio extra, tenta variar o ritmo da caminhada. Sabia que intercalar passos rápidos com passos moderados melhora a tua capacidade cardiovascular e vai queimar mais calorias? E ainda, para melhorar teu condicionamento, escolha rotas com subidas e descidas suaves,
para trabalhar ainda mais o corpo com consistência. Você não só melhora a tua saúde física e mental, mas cria um hábito que pode ser mantido para a vida toda. Número 4, flexões de braço. As flexões de braço são uma ferramenta incrível para fortalecer o corpo, para melhorar a postura, ganhar energia. Embora ainda pareça um exercício simples, de acordo com os profissionais que trabalham com isso, ela trabalha diversos grupos musculares e ao mesmo tempo trabalha peito, ombros, tríceps e até mesmo core. Melhor é que as flexões podem ser feitas em qualquer lugar. Não precisa aparelho caro, não precisa ir para academia. Basta um espacinho no chão e a disposição para começar. Se você nunca tentou fazer flexões, não se preocupa. Tem várias variações para todos os níveis. Para iniciantes, uma boa opção é realizar um movimento com as mãos apoiadas em uma superfície elevada. Por exemplo, encosto de sofá ou uma parede. Então, à medida que você ganha força, ganha confiança, vai progredindo para a versão tradicional, que é no chão. Isso permite que você acompanhe o teu próprio ritmo, sem pressão nenhuma. Vá devagarinho, comece devagar. Isso vai fortalecer teus músculos. E as flexões têm um papel super importante na correção da postura. Elas ajudam a alinhar a coluna, fortalecer a musculatura das costas. Então, para ti que tem muita dor nas costas aí, é uma ótima opção. Vai melhorar o teu abdômen, vai reduzir o risco de doenças crônicas. Outro benefício importante é o impacto positivo na funcionalidade do corpo. Quando a gente melhora a força muscular, as tarefas do dia a dia, como carregar objetos, carregar sacolas, empurrar uma porta, se tornam muito mais fáceis. E para quem quer se desafiar, existem várias variações avançadas. Flexão com uma mão, movimentos explosivos, flexionar e bater palma, ou até usar algum peso para intensificar o exercício. E não precisa muito, tá? Só 10 flexões pela manhã você já vai conseguir sentir um aumento na tua energia, vai começar o dia com mais disposição. E um segredinho é a regularidade. Esse é o segredo. Com poucas repetições diárias, o corpo já começa a se adaptar e os resultados vão aparecendo dia após dia. Então, quando você começa a fazer flexões, você investe não só na força, mas na tua qualidade de vida, garantindo um corpo mais saudável e mais preparado para o futuro. E aí já me conta, tá gostando desse vídeo? Vai começar a fazer esses exercícios? Já faz algum desses exercícios? Faltam mais 3 exercícios aí para te escolher. O número 5, afundos. Já ouviu falar? Os afundos são movimentos simples e naturais que podem trazer grandes benefícios para a tua saúde. E o condicionamento físico que ele proporciona ajuda a fortalecer os músculos das pernas e dos glúteos. Além de melhorar a tua mobilidade, vai te dar mais equilíbrio. Essa é uma atividade prática e funcional porque trabalha o corpo de uma maneira integrada, preparando ele para desafios do dia a dia. Como subir escada, você vai caminhar melhor, com mais segurança, vai carregar objetos com mais facilidade. Comece escolhendo um espaço aí na tua sala, no teu corredor. Fique em pé com as mãos alinhadas nos quadris e dê um passo largo para frente com uma das pernas. Abaixe o corpo dobrando os 2 joelhos, formando um ângulo de 90 graus na perna da frente, enquanto o joelho da perna de trás se aproxima do chão. Mantenha o tronco reto e o abdômen contraído durante todo o movimento. Retorne à posição inicial e repita com a outra perna 3 séries de 10 repetições para cada lado. São suficientes para sentir o efeito em poucos dias. Os afundos também são importantes para a saúde da tua articulação, para fortalecer os músculos ao redor dos joelhos e do quadril. Então, se você sofre com dor nos joelhos, com dor no quadril, começa a fortalecer essa articulação. E o melhor, vai reduzir o risco de lesões, alivia o impacto em atividades cotidianas. Além disso tudo, esse movimento melhora a coordenação e a estabilidade.
o que é fundamental para evitar quedas, especialmente em superfícies irregulares. Então você vai ter mais equilíbrio, mais força. E se você quer aumentar a intensidade, começa com os pezinhos leves, uma garrafa de água segurando uma em cada mão, né, ali, aquelas de meio litro. Outra maneira também é fazer o movimento com passos alternados, transformando o exercício numa caminhada. Essa adaptação vai aumentar o gasto energético e ajuda a queimar mais calorias por ser um exercício versátil que não exige equipamento caro. Os afundos, eles podem ser feitos na tua casa, ao ar livre, vai aumentar a tua flexibilidade. O próximo é o alongamento. Hoje tem vários vídeos na internet mostrando como fazer alongamento. É simplesmente relaxar os músculos após um longo dia. Isso é essencial quando a gente está falando em manter a flexibilidade do corpo, prevenir lesões, aliviar tensões acumuladas. Então, quando a gente incorpora alongamento na rotina diária, ajuda a melhorar a circulação sanguínea, vai reduzir dor muscular, vai preparar o corpo para atividades físicas, para movimentos repetitivos. Começa com movimentos simples, quando você acorda, leve os braços para o alto, como se estivesse tentando alcançar o teto. Essa ação vai despertar o corpo e vai aliviar a rigidez pela manhã. Outro exercício útil é se sentar no chão com as pernas estendidas e tentar tocar os dedos dos pés, mantendo a tua coluna alinhada. Esse alongamento ajuda a soltar o músculo da perna e da lombar, que são regiões que costumam acumular tensão devido aos longos períodos de tempo sentado ao final do dia. Alongar os ombros e o pescoço e a parte superior das costas vai aliviar o estresse de atividades. Por exemplo, quem trabalha muito no computador, quem trabalha sentado. Movimentos, por exemplo, só de girar os teus ombros para trás, inclinar a cabeça suavemente para o lado, para trás, já vai reduzir a tensão nesses pontos. Alongamentos para os quadris, para os tornozelos também são importantes, especialmente para quem passa muito tempo sentado, porque vai ajudar a melhorar a mobilidade e evitar dores articulares. Além de prevenir a rigidez, o alongamento aumenta a elasticidade dos músculos e dos tendões, o que contribui para a segurança ao realizar atividades diárias. Os exercícios físicos também vão ajudar na recuperação muscular. Então é muito importante reservar 5 a 10 minutos do teu dia para fazer um alongamento. Vai fazer uma diferença enorme a longo prazo. E a prática não exige equipamentos, pode ser feita em qualquer lugar e ainda vai ajudar a relaxar a tua mente. Faça movimentos básicos e vai progredindo conforme o teu corpo for se adaptando. O importante é dedicar esse tempo para cuidar da tua saúde e do teu bem-estar. E o sétimo são exercícios de equilíbrio. Manter o equilíbrio é fundamental para a gente realizar atividades do dia a dia e quando a gente começa a envelhecer, vai perdendo o equilíbrio. Ter um bom equilíbrio não só vai prevenir quedas, como também vai melhorar a tua postura, vai trazer mais coordenação, mais confiança para as atividades do teu dia a dia. Você vai subir melhor escadas, vai caminhar melhor. E é bem simples fazer, fica de pé sobre uma perna só. Escolha um lugar seguro, próximo a uma cadeira, né? Ou uma parede ali para você se apoiar. Mantenha o tronco bem ereto, fixe o olhar a um ponto em frente e tente sustentar a posição por 20 segundos. Quando você for adquirindo confiança, fica sem um apoio. Até feche os olhos para se desafiar ainda mais. Isso vai te dar mais equilíbrio, mais concentração. E esse exercício pode parecer aí que é bem simples, mas ele fortalece os músculos estabilizadores das pernas e ativa a conexão do corpo com a mente. Outro exercício eficaz é o chamado caminhar em linha reta. Então, imagina uma linha ali no chão e caminha colocando o pé bem frente ao outro, como se estivesse andando mesmo sobre uma corda esticada. Esse movimento estimula o foco, a estabilidade e ajuda a melhorar a precisão dos seus passos. Esse exercício é muito útil para quem tem dificuldades e tem dificuldade em andar. Se desequilibra ao andar, ele é muito útil. Comece a criar aí a tua rotina de exercícios, crie horários específicos para isso. E lembre-se que mesmo pequenas mudanças
com consistência, você fazendo todo dia, é isso que vai trazer uma diferença ao longo do tempo. Não tenta acelerar os resultados ou maximizar teu ganho de massa muscular. Faça no seu tempo, faça devagar, mas faça. Escolha um desses exercícios ou então faça eles em série, como eu mostrei aqui nesse vídeo, para que você envelheça com muito mais saúde, mais equilíbrio e mais disposição. Me conta, vai fazer esse desafio? Tá pronto a entrar para esse desafio? Fazer todos os dias pelo menos 3 ou mais desses exercícios aqui da lista? Se você topa o desafio e quer iniciar comigo, já escreve aqui no comentário. Desafio, que eu vou saber que você tá junto comigo nessa para transformar o nosso corpo e a nossa mente. Um beijo da Rô, até a próxima dica.